Ok. A gente está no capítulo 4. Esse capítulo 4 é sobre se o texto, considerando aquilo que a gente viu na aula passada, de estruturar o texto, separar, fazer uma lista dos assuntos do choque. Uma lista dos assuntos que foram que vieram à sua mente, das ideias que vieram à sua mente quando você leu o tema da questão. Então, consideradas essas coisas, você fez a seleção, organizou tudo aquilo que você ia escrever e fez o rascunho. Agora vai para a parte de releitura. O normal era que deixasse um tempo esse texto sem olhar para ele, para poder perceber o que não fica claro. Porque às vezes, quando a gente escreve, o assunto está tão presente para a gente, está tão vivo na nossa cabeça, que a gente acha que está tudo claro, que está tudo bonito, que ninguém escreveria um texto melhor do que a gente. Então, consideradas essas coisas, o que acontece portanto, que a gente precisa dar um tempo ao texto, para poder esse texto fazer ou não sentido. Bem, essa é a quarta competência do Enem. Cada capítulo desse livro trata de uma competência. Essa é a proposta dessa é avaliar o sentido do texto. Se você, na sua proposta de texto, fez uma argumentação consistente para defender o seu ponto de vista, lembrando daquela diferenciação que há entre dissertar e argumentar. No caso, muitas vezes, apesar de quando se pede uma dissertação, quase sempre estão querendo uma redação. Quase sempre. Então, opinião, quando você dá uma resposta ou um esclarecimento a alguma coisa que pedem, todas essas coisas dependem de uma boa argumentação. Vamos imaginar que você compre alguma coisa. Por exemplo, comprei ontem esses fones. Estou usando aqui agora. Desde de manhã, eu não testei, porque eu não usei no computador, botei no celular funcionou perfeitamente. Agora, toda vez que eu boto no ouvido, está dando choque, saindo do computador para cá. Eu tenho que agora argumentar para ir trocar esse fone por um outro. Porque não tem condições. Toda vez que eu for usar para dar aula, que boto no ouvido, começa a dar choque. Isso não é normal. Então, eu tenho que argumentar, eu tenho que defender o meu ponto de vista e a argumentação, ela tem que... O objetivo dela é ser persuasiva. Você quer convencer a pessoa de que aquilo que você está defendendo é verdadeiro, é bom e é justo. E que, portanto, a outra pessoa deve aceitar a sua argumentação a respeito daquilo. Vou compartilhar agora a tela com vocês do material. Quando chegar lá perto do ponto que eu deixei já a atividade cadastrada lá no Siga A, e depois eu vou explicar o que é que eu espero da atividade. Pode até acontecer que eu mude a atividade de acordo com as respostas de vocês.
Pronto, vocês estão vendo agora o texto. O texto é esse aqui. Veja. É uma carta de reclamação de um cliente que comprou alguma coisa e essa coisa parece que não funcionou bem. Vamos ver aqui, né? Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2004. Prezados senhores, comprei um aparelho de ar refrigerado na loja Castro de Copacabana em 10 de setembro. Ao chegar à minha casa, instalei o aparelho de acordo com o manual de instrução e, para minha surpresa, nada aconteceu, nenhum ruído, nada. O aparelho não funciona, literalmente. Imediatamente voltei à loja e lá me informaram que o problema não era mais dela e sim do fabricante. Telefonei, então, para o 0800. Fui atendido pela senhora Rinalda Cirne, que muito gentilmente me avisou que iriam analisar o problema, checar os dados e, em torno de 24 horas, a assistência técnica estaria em minha residência. Até o momento, sequer recebi um telefonema, aguardo uma providência com urgência, atenciosamente, a Arlete Garcia. Estão vendo o texto, está bem escrito, apresentou todos os dados, embora não tenha dito o tempo, mas veja, ele comprou no dia 10 de setembro, deram um prazo de 24 horas para ele e já tem cerca de um mês, 30, 48 dias, 45 dias, desde que comprou o aparelho e não recebeu ainda a visita da tal assistência técnica, nenhum telefonema. Tudo aqui devidamente explicadinho. Segundo caso, Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2004, prezada senhora Cristina, em relação ao fato ocorrido em 22 de setembro, fase final da nossa campanha de coleta de alimentos para as crianças carentes, gostaria de esclarecer os infundados comentários da senhora Olga, diretora do Lar Criança Feliz. Em nenhum momento procurei arrecadar doações por intermédio de meios ilícitos ou de outros que fugissem dos 9 anos à frente desta ONG. Espero sinceramente que tal assunto se encerre com este esclarecimento cordialmente aqui. Para a autora, Raquel Baiense, são 3 textos bons. Veja, eu não considero esse texto aqui um texto bom, porque não me convence. Veja, a pessoa está apelando para a ética profissional dela, sem trazer nenhum esclarecimento sobre isso, a não ser que ela esteja se dirigindo ao chefe da ONG e que essa pessoa da ONG tenha conhecido durante os 9 anos em que ele esteve à frente da tal ONG. Não é muito convincente esse texto. Não traz exemplo, não traz nenhum anexo, nenhuma prova de que a palavra dela merece algum crédito. Simplesmente diz, na minha ética profissional, mas se você for perguntar a qualquer político, vão dizer que tem ética. E, no entanto, roubam mais do que ladrão da pior espécie. Rio de Janeiro, terceiro texto, 28 de outubro de 2004. Caro senhor Daniel, agradecemos sua manifestação, pois acreditamos que toda e qualquer observação contribui, e muito, para a melhoria de nossos serviços. Se pareci rude, peço desculpas. Em nenhum momento foi essa a minha intenção. Esclareço sua dúvida. A remoção simples do dente de siso custa R$ 35,00 e a remoção de siso incluso, R$ 115,00. Por favor, caso haja alguma dúvida, telefone, envie uma mensagem ou um fax. Terei o maior prazer em atendê-lo. Atenciosamente, Ana Paula Cavalcante. Os 3 textos são claros? Claro, sim. Falta a argumentação, pelo menos no primeiro, né? Ou pelo menos no segundo. O resto está tudo conforme. Clareza. A gente já tratou um pouco da clareza quando tratou da coesão, né? A falta de coesão no texto tira também a clareza do texto. Às vezes as pessoas utilizam palavras que são extremamente sofisticadas, palavra bonita, mas que fica só aí. O texto não vai além disso. O texto fica só na beleza das palavras e nada mais. Vejam aqui uma brincadeira que uns alunos do terceiro ano, 2 alunos, fizeram para brincar com isso. E o texto é completamente vazio, pouco de sentido, mas as palavras são bonitas. Vejam aqui, olha.
para ler e refletir. Ao analisarmos a atual conjuntura socioeconômica em questão, fatidicamente nos remetemos à situação atual. Veja, se está analisando a atual conjuntura, é óbvio que vai ser remetido à situação atual. Você não vai analisar a conjuntura atual e ser remetido à situação do século XIX. Então, nos remetemos à situação atual. Isso é uma redundância, uma repetição da mesma ideia. Pois nela, contida, está a problemática cultural que ocasionará irremediavelmente toda e qualquer resolução possível. A resolução está dentro do problema. Disse nada, né? Então, a primeira frase, que seria a frase introdutória, é completamente oca de sentido, mas as palavras são bonitas, os advérbios são bem feitos, as conexões, os conectivos estão bem empregados, está tudo perfeitinho. Só não tem ideia, só não tem alma esse texto. Lembram-se daquele texto que li semana passada, lá do Vale dos Ossos Secos? O texto tem tudo, carne e osso menos alma. Sendo assim, é humanamente inviável permitir a concomitância exigente entre toda e qualquer perspectiva, bem como suas respectivas significâncias. Não diz nada. Outro pedaço oco. Porém, se observada por meio de uma visão prismática, percebe-se que se trata de uma ocorrência atípica e não muito voluntariosa. Nesse caso, porém, pode ser dito com certeza quase infindável que há uma linha tênue entre a indubitável capacidade de regeneração mensurada pela constatação anterior, mas qual constatação anterior? E sua perceptível irrelevância em detrimento, aqui seria em detrimento das novas tecnologias aplicadas, representando assim um ônus ao planejamento macro previamente estabelecido. Concluindo, se for realmente notada a exorbitância e a magnitude do momento específico, este contextuante se torna estereotipado e condicionado à egocentricidade do ser vivente, que é assim levado a ostentar um conformismo austero, mas não propriamente introspectivo. Se vocês forem olhar, o texto não faz sentido nenhum, porque na verdade não tem sentido nenhum. É como aquele exemplo com aquele monte de palavras que a gente saía juntando para formar um discurso, mas um discurso sem sentido. Deixa eu ver qual era o capítulo em que aquilo estava. Eu acho que foi no capítulo 2. De fato, no capítulo 2, na página 48, ele de implementar a estruturação, é preciso implementar a estruturação funcional para redimensionar o balanceamento, essas coisas. Você tem um monte de palavra bonita, bem organizada, mas que não tem sentido algum. Não existe uma argumentação, apesar dele estar aqui concluindo. Se for realmente notada a exorbitância, veja, colocou uma condicional, colocou que aqui é a conclusão, mas quando você olha, o texto é muito bonito, mas são simplesmente palavras que estão ligadas uma à outra sem formar um texto, na verdade. Sem ter um sentido, sem ter uma ideia que organize o texto inteiro. Tem muita coisa escrita, mas não está dito nada, absolutamente. Veja, outro texto interessante, que aparece aqui na página 89, é esse texto aqui, que é um texto motivador para escrever uma redação. O texto que a banca escolheu foi esse daqui, olha, veja. Voluntário empresarial é um conjunto de ações realizadas por empresas para incentivar e apoiar o envolvimento de seus funcionários em atividades voluntárias na comunidade. As empresas consideram cada vez mais que estas atividades são de importância estratégica para o alcance de suas metas de negócios, por ser o voluntariado parte importante da estratégia global de recursos humanos e de comunicação. Explique a importância do voluntariado na correção da injustiça social no Brasil. Então, essa é a ideia central do texto a ser desenvolvido. A importância do voluntariado na correção da injustiça social no Brasil. Então, você pode organizar aí uma série de ideias. Esse texto aqui é mal escrito.
não é um texto bem escrito, porque veja, voluntariado empresarial é de empresas para incentivar atividades voluntárias. Depois, a repetição de empresas acontece algumas vezes, de voluntariado outras tantas vezes, quer dizer, o mesmo texto já não é um texto bom. Mas vamos deixar de lado e vamos usar o primeiro texto, que é um texto ruim. Vejam, lembrem-se que a gente está querendo sobre a importância do voluntariado para tentar sanar o problema, como paliativo, como tentar solucionar o problema da injustiça social no Brasil. Então, são palavras que devem aparecer. Injustiça social, Brasil, voluntariado. O camarada parece ter lido a primeira parte, mas parece não ter dado importância a isso daqui, porque aqui é onde está, olha, o explique. Explique a importância do voluntariado na correção da justiça social no Brasil. Então veja aqui o texto do indivíduo. A ação do voluntariado empresarial é indispensável em relação aos acontecimentos do mundo moderno. Distribuir cestas básicas, dar aulas aos necessitados e ajudar comunidades carentes são exemplos de alguma dessas ações. Mas do que deixe-me só, porque eu tenho tido problema quando eu estou com a minha câmera ligada no compartilhamento de tela, às vezes fica travando. Eu vou desligar aqui um pouco, porque já aconteceu isso comigo ontem e hoje eu não quero que isso se repita. Então, distribuir cestas básicas, dar aulas aos necessitados e ajudar comunidades carentes são exemplos de algumas dessas ações, né? Dessas ações solidárias. Mas do que adianta tanta dedicação se essas atividades só se repetem uma vez por ano? O brasileiro precisa aprender que se ele quer ajudar, ele tem de se dedicar ao máximo. Vejam, para outras coisas, o texto não tratou da importância do voluntariado na correção da justiça social. Criticou o voluntariado, com o que ele só acontece uma vez por ano. Tudo bem que ele critique, mas que ele faça o que tem que ser feito. E depois diz que o brasileiro precisa aprender, que precisa dedicar-se. Depois teve uns erros ortográficos, né? Tipo, ele tem, esse tem com acento é somente para o plural. O precisa não tem esse S aqui. Mas não se deteve ao tema. Ajudar o próximo tornou-se mais um item com acento, né? Palavra terminada em M é a M, não é acentuado se ela for paroxítono. É um item indispensável na correlação de características essenciais de uma empresa. O capitalismo financeiro vem se modificando e estendendo suas repartições a creches e asilos. Peraí, viu? Estou dando aula. O capitalismo financeiro vem se modificando e estendendo suas repartições a creches e asilos, e assim, a atividade filantrópica beneficia não só os necessitados, mas também todos os voluntariados, que adquirem uma consciência mais humana e sensível à realidade. O pensamento doar um pouco de si cresce perante empresas e minimiza com isso as carências de pessoas marginalizadas pela vida. Já citei a questão do item, né? Capitalismo financeiro, o que é isso? Era preciso deixar a ideia bem mais clara. Outra coisa, aqui não trata daquilo que é o essencial. A ação da... Como é o nome?
do voluntariado empresarial para mitigar, para minimizar os problemas das injustiças sociais. Novamente, foge o tema e não cita que deve ser do Brasil. Veja, aqui, como é que pode interpretar isso como sendo Brasil? Não está dito. Agora, veja um exemplo aqui de um bom texto. A crise humanista de amparo ao próximo é resquício dos primatas, pois o homem é, por natureza, competitivo e anseia por seu reinado supremo. Quer dizer, o homem quer dominar acima dos outros. Em tempos de cólera, aqui se refere cólera à doença, às pestes, né? Em tempos de cólera, porém, quando a sociedade assiste à degradação, assiste com o acraseado perfeito, porque assistir no sentido de ver, de presenciar, é assiste a alguma coisa, assiste a, como degradação feminino, vai utilizado com caso, assiste à degradação da espécie, a sensibilidade evoca nas mentes e contagia o âmago. Aqui só senti falta do complemento de evoca. Evoca o quê? Né? Evoca alguma coisa nas mentes, mas ele não diz o que é que evoca. E contagia o âmago. Presenciar a ação integrada de conglomerados industriais na participação de responsabilidade social é inicialmente contraditório, uma vez que estes, né, esses conglomerados industriais, visam ao suprassumo. Hoje suprassumo seria escrito com 2 S, isso aqui, lembre-se, isso aqui está escrito, esse livro é antes da implementação dessa reforma ortográfica, uma vez que estes visam ao suprassumo da ideologia capitalista, 2 pontos, o lucro. Visar com A também perfeita. Entretanto, a tendência virou modismo, essa tendência de fazer ações sociais. Empresas disponibilizando e preconizando o aspecto do voluntariado a seus funcionários com o objetivo de marketing diferencial em relação às concorrentes? Não importa. Essa fase prestativa de ação social, que esperamos todos perdure por muito tempo, contagia as pessoas e dessa forma é possível minimizar a tremenda injustiça social brasileira. O texto é bom, mas veja, a introdução foi uma introdução grande, né, justificou, mas pelo menos aqui o autor teve uma ideia mais clara, abordou a questão de que se esse voluntariado era uma coisa séria ou se era simplesmente para se diferenciar das concorrentes que não fazem atitudes desinteressadas, né? Que, na verdade, a atitude teria todo o interesse. Apesar de tudo isso, não importa, isso contagia as pessoas que estão para fora da própria empresa e, dessa forma, se pode minimizar a tremenda injustiça social brasileira. Ainda que lá no fim chegou ao tema que pretendia desenvolver, que era o do voluntariado como uma voluntariado empresarial, como ele pode fazer como uma estratégia para minimizar as injustiças sociais. Esse foi o primeiro ponto da nossa aula de hoje, que foi sobre a questão do argumentar, né? Procurar isso. Agora o gerundismo. Gerundismo, o que é isso? Gerundismo é a repetição do gerúndio. O que é o gerúndio? Gerúndio são esses verbos terminados em NDO. Disponibilizando, preconizando. A linguagem de telemarketing está podre disso. Porque você liga para um... Vamos estar transferindo a sua ligação. Vamos estar fazendo a sua ocorrência. Vamos estar verificando a sua linha. Especialmente o pessoal de empresas telefônicas, né? Mas se você vai numa assistência técnica para levar o seu celular, vamos estar verificando o seu celular e depois de tantos dias vamos estar dando um retorno a você. Aqui, né? Vou estar encaminhando o documento daqui a meia hora. Vou estar passando a sua ligação, vou estar agendando a reunião, vou estar passando na sua casa. Isso aqui era muito simples de resolver. Vou encaminhar
tirar esse estar encaminhando, vou encaminhar o documento daqui a meia hora, vou passar a sua ligação, vou agendar a reunião, vou passar em sua casa no sábado à noite, ou se preferir, apesar de que aqui no Brasil a gente não costuma utilizar com muita frequência, usar o futuro. Passarei a sua ligação, agendarei a reunião. Veja aqui, tentem ler esse texto aqui. Parem um pouquinho agora e tentem ler esse texto. Vou dar 1 minuto para a leitura dele. E aí, conseguiram ler o texto? Vocês devem ter percebido que as palavras, muitas letras, estão uma bagunça no texto, né? Mas veja, mas certamente vocês conseguiram lê-lo. Vou lê-lo de novo, né? De acordo com uma pesquisa de uma universidade, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. A gente, hoje eu nem sei como é, mas quando eu fui alfabetizado, a gente aprendia, conhecia as letras, depois as famíliazinhas das letras, C com A fazia K, C com O, CO, e aí eu não vou fazer a outra. Mas, e depois juntar as palavras, né? N, A, na, V, I, V, O, na, Vi, O. Eu juntava as letrinhas e ia lendo assim desse jeito. Quando a gente depois adquire prática na leitura, você já olha e já vê. O que é que esse texto diz? Que só a primeira e a última letra tem que estar no lugar certo. Depois o cérebro arruma isso daqui, essas letras que estão bagunçadas. Sozinho. Aí você diz, mas o não está misturado. Mas o não só tem 3 letras. A primeira e a última tem que estar no lugar certo, só sobrou a do meio e ela tem que ser ela mesma. Existem as técnicas de leitura dinâmica. Leitura dinâmica usa esse princípio, só que em vez de ler palavra, ver as palavras, como a gente fez aqui, a leitura dinâmica, meio que dependendo do tamanho da página, mas aqui ela dividiria, estão vendo o cursor, né? Dividiria essa página no meio e olharia isso aqui até a metade como se fosse uma coisa só. Você não ia ver 1, 2, 3, 4, 5 palavras, mas veria uma coisa só. E daqui para cá outra coisa. E ia lendo assim. Então você consegue ler muito em pouco tempo, em pouco espaço de tempo. Uma coisa importante, eu já falei disso outra vez, mas uma coisa importante, extremamente importante, que a gente precisa ter é o hábito da leitura. Mas qual leitura? Meu caro, qualquer leitura. Se você, por exemplo, não gosta de ler literatura, quando eu estou falando literatura de imaginação, por exemplo, literatura dessa, tipo, Machado de Assis, essas coisas assim, mas você gosta de ler artigo científico, leia o artigo científico.
O que importa é que você leia. Isso é que é o verdadeiramente importante. Quanto mais a gente lê, especialmente uma leitura de um artigo científico é importante, porque nele ou dele a gente consegue aprender a estrutura do texto científico, uma vez que no artigo científico você vai ter que seguir os passos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Um artigo tem mais ou menos umas, sei lá, entre 12 e 20 páginas, um artigo. Se você estiver lendo um artigo, o que era interessante você fazer? Depois que você lê o artigo com calma, como é que você tem certeza que você dominou as ideias? Deixe o artigo de lado e tente escrevê-lo. Se ele tem umas 12, 15 páginas, tente escrevê-lo em 20 linhas. Escrever o que é o assunto principal do que trata, para você ter a certeza de que você dominou, entendeu o que está dito ali. É assim que a gente faz, para saber se entendeu ou não entendeu. E o principal, para se assenhorear, para ficar dono da ideia. Porque agora ela faz parte de você quando você faz isso. Se você diz, eu não consigo ler literatura, eu me canso muito, perco a paciência com aqueles textos de literatura. Uma dica, às vezes você pega romance, e o romance tem aquela história, aquele enredo todo, e você não gosta daquilo. Sabe como é uma forma de se acostumar com esse tipo de literatura? Lendo conto. Contos são histórias curtas. Às vezes um romance leva 100 páginas, 200, 400 páginas. Um conto leva 2, 3 páginas para dizer. Ele vai direto ao assunto e no instante resolve a questão. Começa lendo contos, vai pegando gosto por literatura de imaginação e depois de contos já está lendo coisas mais, histórias maiores. Mas sempre ler, no caso de vocês de curso técnico, é importante ler artigos. Vocês, desde o primeiro ano, eu acho, que pedem para vocês relatórios. Vocês estão vendo aí já na projeção que tem relatório, uma técnica. Vou entrar já sobre isso, e é sobre isso que tem a atividade que está proposta lá no SIGA A. Mas aí eu explico já. Então, vejam bem. Vocês, desde o início, que toda vez que vocês foram fazer uma visita num laboratório ou numa oficina, que seja, daí do curso de vocês, daquelas máquinas, para fazer alguma experiência, algum experimento, vocês são cobrados de relatório das visitas. Se algum de vocês está fazendo estágio, no fim do estágio vocês têm que apresentar no fim, ou sei lá, mensalmente, vocês têm que apresentar relatórios de estágio. O que é uma dica que eu dou? Esteja com um papel na mão, um bloquinho, um caderninho e um lápis. Escreva os passos. Quando você vai para um relatório para visita, por exemplo, pensando naquele lá do primeiro, segundo ano, você vai para a visita, você toma nota. Primeiro fez isso, depois fez isso, colocou tal peça assim, ligou a máquina, fez isso, fez aquilo outro. Tem lá todos os passos. E depois você transforma isso num relatório. Você está fazendo estágio. Você vai ter que dizer o que é que você está desempenhando. Só que você tem que saber o que está desempenhando. Lembram-se daqueles passos da redação? Colocar todas as ideias no papel? A mesma coisa a gente faz com o relatório. Coloca todas as ideias e depois transforma no relatório, para não se perder. E agora vamos aqui para o relatório. Veja, existem formas bem simples, bem curtas de se fazer relatórios. Uma delas é essa aqui, chamada 3QPO, 3QPOC. 3QPOC. O que significa esse 3QPOC? As 6 coisas interessantes que devem constar no relatório. Isto é, quem são as pessoas envolvidas no fato, quando, quando a coisa aconteceu, a data, o que a coisa que foi feita, por que foi feita, onde foi feita e como foi feita. Então, 3Q, POC. Veja aqui esse exemplo. Quem? Eliane Garcia. Quando? Hoje pela manhã, ou a data, né? Que? Chegou atrasada novamente. Por quê? Mora longe e não consegue se organizar. Onde? Mora na zona oeste do Recife e trabalha na zona sul. Como?
tem que deixar o filho na creche antes de se encaminhar para o trabalho, o bebê chora com a separação, ela fica penalizada, só consegue ir para a empresa depois de acalmá-la. Veja como ficou. Elaine Garcia chegou novamente atrasada hoje por morar longe da empresa e ter que deixar o bebê em fase de adaptação na creche, não consegue se organizar e chegar a tempo. Conversamos a respeito, acredito que não ocorrerão mais problemas desta ordem. Isabela Toledo, gerente de vendas. Aqui tem um exemplo de um texto que vocês podem pegar esse texto para praticar e fazer o exercício do quem, quando, que, porquê, onde, como, e resumir esse texto aqui nessa estrutura aqui. Agora, vamos lá. Qual é a atividade que eu quero propor para vocês? E aí, eu vou parar o compartilhamento e venho para cá agora. Qual é a proposta que eu tenho para vocês? Vocês vão escolher se juntar e vão escolher algum relatório. O bom é que seja o mesmo tipo, o relatório que foi pedido por um determinado professor e que todos vocês fizeram o relatório. Pegar esse relatório, que muitas vezes ele fica grandinho, umas 3, 4, 5 páginas, muitas vezes, e resumi-lo em 10 linhas, utilizando o esqueminha do 3Q-POC. Lembram-se do que... Essa esqueminha do 3Q-POC tem que ficar na cabeça. Quem, quando, que, porquê, onde, como. Pegar o relatório de vocês, resumir, fazer o esquema primeiro, né? Quem, se foi a equipe, dizer todos os membros, se for um relatório feito em equipe, dizer todos os membros, mas aí eu vou querer individualizado. Mesmo que o relatório tenha sido apresentado em equipe, eu vou querer que cada um de vocês coloque individualmente. Agora, o mesmo relatório não seria o único relatório, seria o mesmo relatório que foi pedido, o que você ou sua equipe entregou ao professor. E resumir esse relatório em 10 linhas. Como é que você vai fazer isso para facilitar a minha vida? Vai pegar o relatório todo, ele está em Word, provavelmente. Na última página, você vai acrescentar esse resumo. Transforma tudo em PDF e me manda lá para o SIGA na atividade. Ele já está lá para receber. Aí vem a grande questão. Todo mundo tem acesso ao SIGA pelo computador? Eu só tenho pelo celular. Vocês que estão... Aí fica um problema. Eu não sei como é que vai conseguir fazer isso. Aí eu vou ter que repensar essa atividade. Provavelmente, vou alterar a atividade para que ela seja feita para digitar no campo lá. Porque aí pode fazer pelo celular, seguindo aquele esquema que eu já ensinei, que eu mandei o vídeo, né, para vocês. Vai lá na visualização para desktop ou para computador, que aí você tem como digitar textos lá no SIGA, mas tem que ser um texto curto, não é texto longo, não. Mas é importante que seja pelo SIGA, porque o SIGA é o sistema que registra todas as nossas coisas e todas elas ficam ali armazenadas. Portanto, quanto mais a gente utiliza ali, mais segurança tem vocês e tenho eu. A grande coisa no fim é essa, é a gente ter a segurança de que aquilo que estamos fazendo está sendo devidamente registrado. E aí, eu daqui a pouco vou lá para o SIGA, vou alterar, porque eu botei para enviar o documento, eu vou alterar para você poder... Eu não tenho como deixar para escrever e enviar documento. Eu só tenho... O SIGA só me dá a possibilidade, ou isso ou aquilo. Não existe um meio do caminho. Poder digitar e enviar. Só há uma possibilidade. Aí eu vou deixar para escrever, porque quem usa pelo computador,
não vai sofrer, aí só vai mandar o texto do resumo. Só vai mandar o texto do resumo. Eu vou confiar de que vocês realmente fizeram aquilo. E vou saber que houve pelos textos que vão ter que ser semelhantes, uma vez que vai ser tratando sobre o mesmo tipo de coisa. Mas eu não espero que não seja um copiando do outro, porque se for igual, eu anulo de todo mundo e essa atividade já fica perdendo contagem, viu? Professor, Oi? o senhor vai fazer chamada nessa aula de agora, professor? Não. É porque eu vou fazer a chamada pelo envio, eu vou fazer a chamada pelo envio da atividade, porque é isso que determinou a ADE. E a ADE não, mais do que a ADE, meu nome? A PROEM, a Pró-Reitoria de Ensino. Não, a Pró-Reitoria de Ensino. A Pró-Reitoria do Ensino definiu que a gente não vai fazer a chamada pela aula, pelo momento síncrono, mas pelo momento assíncrono. A participação nas atividades é que vai determinar a frequência. Eu vi que você colocou ali que o Isaac não poderia estar. Mas aí ele não vai ser prejudicado por não ter estado, não. Fique tranquilo. Obrigado, senhor. Tranquilidade, Bernardo. Então, entenderam a atividade? Eu tenho tanto medo quando o silêncio está assim. Então, no caso, a pessoa que for fazer pelo computador vai mandar o relatório completo e embaixo o resumo. Não vai ter como, porque é isso que eu estava dizendo, Gesiel. Eu tenho que selecionar um jeito de envio. Ou é o envio de documento, de arquivo, ou é digitar o texto na caixinha. Não tenho como ter os dois. Então, quem usa pelo computador, você pode fazer o seu resumo, copia e cola. Quem faz pelo celular vai escrevê-lo manualmente e vai depois digitar lá na caixa de texto que vai aparecer. Só isso. Aí depois eu vou ler todos os textos. Não é uma atividade complicada, né? São 6 passos que tem que fazer. Quem, quando. Aí você vai dizer o nome seu e o da equipe, no caso de ter sido um relatório em equipe. O seu nome e o da equipe, dos membros que participaram daquilo, quando foi feito aquilo, e o que foi feito. De forma resumida, tem que caber em umas 10 linhas, no máximo. Pode ser 5 linhas? Claro que pode, se você consegue. O que foi feito. Depois, por que foi feito. Ainda poderia ter uma outra coisa, né? Para que foi feito. Mas vamos deixar o para que para lá. Por que foi feito, onde foi feito e como foi feito. Esses 5 pontos. Depois eu vou deixar isso lá no grupo do... Esse esqueminha eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp. Assim que acabar a aula, eu envio umas imagens lá para o grupo. Aí a atividade vai ficar aberta até a próxima quinta-feira. A próxima quinta-feira é o nosso último encontro. Porque, como é uma matéria de 40 horas, não leva aquele tempo todo que por exemplo, tem uma matéria de 120 horas que vai até o dia 14. Mas a matéria de 40 horas acaba antes. Então, a gente acaba o nosso último encontro, que é o capítulo 5º, é na próxima semana, na próxima quinta-feira. Infelizmente. Mas no SIGA eu registrei até o próximo, tem o seguinte e o depois, que é a conclusão, que é quando eu vou fechar tudo para atribuir as notas e fechar as frequências. Tudo tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham na hora que forem tentar fazer atividade, eu botei lá que pode fazer reenvio. Quer dizer, pode ser que eu leia, perceba que existe alguma coisa que precisa ser melhorada, eu vou mandar de volta, aí vocês olhem de novo o SIGA, vocês seguramente recebem um e-mail com alguma sugestão ou não, e aí, com a sugestão de melhoramento, você reescreve o texto e manda de volta, tá certo? Tá certo, professor, tranquilo. Pronto, aí qualquer dúvida que vocês tenham, é só perguntar lá no WhatsApp, que é bem mais rápido, né? Porque como tudo está funcionando mais pelo WhatsApp, até mesmo no IFAL, eu quase nunca estou abrindo meu e-mail para ver as mensagens. Às vezes, quando eu abro, tem 200 mil mensagens. Aí, estou usando mais o WhatsApp, porque está mais rápido. E tudo estão fazendo 2 coisas. Manda e-mail e manda o WhatsApp aí.
A pessoa pelo WhatsApp responde logo e quando você vê, já acusa que você viu e pronto. Tá certo, meus caros? Eu vou parar aqui a gravação. Peçam àqueles que não puderam estar. Depois eu vou deixar o link lá, o link da aula lá no grupo, né? Da gravação.